No quadro Seu Emprego de hoje, vamos dar sequência ao tema Os Pecados Capitais do Trabalho. E um desses pecados que causam muita confusão dentro das empresas é a fofoca, aquela conversinha de corredor. Quando a vida alheia passa a ser assunto nas rodas dentro do local de trabalho, o ambiente começa a ficar pesado. Para fugir dessa armadilha, vamos ouvir as dicas da nossa especialista em recursos humanos, a professora Ana Cristina Barros. Professora, bom dia. Bom dia, João. É verdade que o excesso de fofoca pode causar sérios prejuízos ao ambiente de trabalho? Com certeza, não só o fofoqueiro, mas toda a equipe. Só retomando que esse é mais um dos temas que a gente vem falando sobre os pecados capitais do meio corporativo. Nós já falamos do preguiçoso, do pessimista e agora do fofoqueiro, que é aquela pessoa que tem o prazer de repassar informações sobre outras pessoas, que não contribuem em nada, não engrandecem em nada aquilo que ele está passando. E, além de tudo, contamina toda a equipe, porque o fofoqueiro, o mal que ele causa não é só a si próprio, mas a toda a equipe. Toda a equipe pode ser prejudicada em função de uma pessoa que vai causar esse problema dentro do ambiente de trabalho. Mas assim, na interpretação da senhora, o que é uma fofoca? O que é uma simples conversa, falar de um amigo de trabalho? Pode ser? Isso é fofoca? Olha, tem uma regrinha bem simples. Se você passar em 3 peneiras, que é a primeira, a da bondade, saber se aquilo que você está fazendo está causando algum bem a alguém, da necessidade, se você tem necessidade realmente de falar aquilo, e da verdade. Se aquilo tem necessidade de ser falado, se é bom para quem você está falando aquilo que você está dizendo, se na verdade aquilo é verdade. Então, passando por essas 3 peneiras, você pode dizer que não é uma fofoca. Mas se parou em uma delas, é melhor você evitar esse comentário, porque pode causar algum prejuízo. E quando você tem um colega que você acha que ele é fofoqueiro, como lidar com esse tipo de pessoa no ambiente de trabalho? Olha, o fofoqueiro, ele só existe porque existem pessoas para ouvir o que ele vai fofocar. Então, a fórmula mais fácil de você cortar o fofoqueiro dentro do ambiente de trabalho é não dar ouvidos a ele. Ele, quando chega para você contando a história, por mais curiosidade, porque a fofoca desperta curiosidade, todo mundo quer saber a notícia acerca daquela pessoa. Você cortando, a pessoa já vai se sentindo intimidada na próxima vez de voltar a tocar no tema, voltar a tocar nesse assunto com você. Então, cabe a você dar esse limite, né, de mostrar à pessoa, não, eu não quero falar sobre isso, eu não gostaria de tocar nesse assunto, é muito complicado a gente falar isso, e evitar. A pessoa, com o tempo, vai ver que está fazendo uma coisa errada e que, na verdade, ela tem que tirar isso do seu hábito dentro do trabalho. E que dicas a senhora pode mostrar para a gente que podemos trazer para os nossos telespectadores para se evitar, para se combater esse tipo de pecado dentro das empresas? Ok, vamos para o nosso quadro que a gente preparou aqui. Fale diretamente e não pelas costas. Evite falar pelas costas. Ou seja, se você tem que falar de alguma coisa sobre alguém que não gostou de determinada coisa que ela falou, que achou a postura da pessoa errada, não fale pelas costas, não fale para outras pessoas. Se possível, se dirija a ela, esclareça os fatos, diga manifeste sua opinião, mas não fale pelas costas, porque isso é errado. Não dê atenção ao fofoqueiro, nem mesmo por curiosidade, é aquilo que eu acabei de falar. A curiosidade é que alimenta a fofoca. Se você mostrar essa curiosidade, o fofoqueiro sempre vai retomar você para contar aquela nova notícia. Não julgar precipitadamente as pessoas e os fatos. Quando alguém chega contando alguma coisa, que você tem acesso a alguma informação, o julgamento é que faz essa fofoca ser algo prejudicial para a equipe. Você tirar posições, posturas, até ações a partir daquilo que chegou de informação é muito complicado. Tenha muito cuidado com isso. É melhor que você faça uma investigação, conheça melhor os fatos para poder levar isso adiante. Seja profissional, seja ético, seja dentro do seu ambiente de trabalho, assuma sua postura profissional. Nada de estar alimentando esse tipo de coisa, isso depõe contra a sua imagem e o próprio ambiente fica contaminado. Então, seja profissional. Submeta ao crivo das 3 peneiras que eu falei, só para frisar, da verdade, da bondade e da necessidade. Se você ficar em uma dessas peneiras, não passe adiante aquela informação que você está sendo fofoqueiro. Agora, Ana,
com relação ao gestor. Que dica podemos ter? Sempre essas fofocas, essas conversinhas de corredores esbarram sempre no chefe, no gestor, para ser o mediador dessa situação. Que orientações, então, a senhora passaria para os chefes, para os gestores nesse momento? É muito comum as pessoas levarem a fofoca para o chefe. Fulano, eu soube que fulano está saindo, que está indo tal de outra empresa. Muito cuidado para você, enquanto gestor, não tomar nenhuma decisão em função dessas informações que chegam até você. Não seja movido por isso. É muito comum a gente dar ouvido a essas coisas. Tem às vezes posturas de gestores que colocam pessoas dentro do próprio ambiente para acompanhar, para monitorar esse tipo de informação. Muito cuidado. Isso não é profissional. Seja profissional também e averigue melhor as informações para tomar a sua decisão. Ana, muito obrigado pela participação. Terça-feira teremos mais um tema, né? Mais um pecado? Mais um pecado. E pode acessar o portal da Globo, que a gente vai estar lá, da Clube, a gente vai estar lá no Via Carreira com mais informações sobre esse pecado de hoje. Obrigado, Ana. Bom dia.